Olá, companheiros queridos, como sempre uma grande alegria podermos estar junto nesse canal do YouTube, canal de divulgação da doutrina espírita, onde possuímos inúmeras playlists dos mais diversos assuntos colocados à disposição de vocês para a escolha dos temas dos mais diversos. No momento estamos construindo essa playlist com a leitura do Livro da Esperança, livro de mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Como somos gratos a esses espíritos por tanta luz, por tanto entendimento, por buscarem ter sempre como base dos seus ensinamentos primeiramente Jesus. Por isso vamos sempre relembrar o Evangelho. Aonde falarmos de Jesus, lermos sobre Jesus, estaremos acolhidos por essa paz maior, por esse sentimento de amor, esse sentimento de serenidade em seu trabalho, como é do nosso Mestre Jesus. Agradecidos a Deus pela misericórdia da vida, pedindo sempre bênçãos aos corações tão queridos que cada um de nós possui. As bênçãos da paz, da saúde, da serenidade, da harmonia, assim também como aqueles outros corações que se encontram ainda em desespero, enovelados em si mesmo pelas suas angústias, pela depressão, pelas doenças mais complexas que uma alma possa possuir. Mas Deus é o consolo e o esclarecimento para todos que o buscam. Nesse momento iremos fazer a leitura da mensagem de número 51, que tem como título Caminho da Virtude. Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, onde o evangelista nos disse: Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E depois, Emmanuel continua no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, o item 8, que tem como título A Virtude. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, um cardeal Morlot, que foi dada em Paris, em 1863. Ele nos disse assim: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: eu sou uma pessoa muito humilde, meu defeito é ser humilde. Então nós já vimos aí que na realidade, sem perceber, está faltando a característica principal, que é a modéstia. Não é a falsa modéstia. Falsa modéstia é quando ela é dissimulada, né? Então a virtude verdadeiramente digna desse nome, ela não gosta de se exibir. Temos que descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Quantas criaturas nós conhecemos, né, que fazem as suas ações no bem,
possuem as suas virtudes em silêncio. Não fazem daquilo palanque, nem fazem de uma forma fazendo de conta que não está mostrando, mas está vendo se alguém está observando. É aquela criatura que realmente já é da natureza dela. E no final do último parágrafo, o cardeal nos diz: ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não vos entreguei jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. É a característica, principal de Jesus. Humildade e a caridade. Então, Emmanuel nos traz aqui o texto, sua mensagem, baseada nesse item, nos dizendo assim: toleras descabidas injúrias e calas a justificação de que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostra a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste. E pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes, sob a crítica dos que não te compreendem os gestos, mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar, pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão um grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Quem pratica o bem quando já pode fazer o mal. Para nós encerrarmos essa lição, eu me recordei de uma mensagem que tem como que veio na revista O Reformador. Quem escreveu foi o Rogério Coelho. E essa revista, esse exemplar é de março de 2001. O Holocausto Maior. Ele nos inicia o texto dizendo que Jesus, chamando o menino,
colocou no meio deles. Né? Isso é uma passagem de Mateus, no capítulo 18, versículo 2. Então ele nos conta aqui que ele, na realidade, vamos conversar a história da continuação, né, desse jovem, desse menino que foi colocado ali no meio perante Jesus. Quase 4 anos depois do Calvário, João via desfilar por sua tela mental o episódio daquela frágil criança que o mestre aconchegara em seu regaço. João reencontra agora aquela mesma criança, com aproximadamente 8 anos de idade, e adota, forjando-lhe o caráter com a têmpora dos adorados ensinos cristãos, condimentado pela aconchegante ternura e o carinho de Maria. Nós lembramos, né, que depois da crucificação, Jesus entrega, né, a Maria o coração do João, o amado, e a ele uma nova mãe, Maria, para que um cuidasse do outro. Então, eles acabaram de criar essa criança, colocando-se na condição ali de pai e de mãe. Essa criança, ela se tornou um dos maiores mártires e abnegados cristãos do primeiro de todos os tempos. O nome dele era Inácio de Antioquia. Ele era bravo, né, no sentido da sua bravura de alma, que nunca lhe faltou. Ele, num determinado momento em que todos os cristãos ali estavam sendo presos, ele não reagiu à voz de prisão que lhe foi dada. E num dia ensolarado e quente, ele foi levado para ser julgado em Roma. Então aqui vamos acompanhar a sucessão dos fatos na empolgante narrativa de Divaldo Franco. Quem vai fazer essa narrativa é Divaldo Franco, sob a inspiração de Joana de Ângeles. Então, Rogério Coelho nos conta essa narrativa que Divaldo fez, contando sobre a continuidade do Inácio. Ele saltou, né, no porto de Ocha. Ele foi levado ali pela Via Ápia no mês de agosto. Ao chegar à parte de cima de uma colina que circundava a cidade, ele começou a sorrir. Ele estava preso a ferros, né? Eles eram acorrentados ao quebrado. Mas ele sorria a ponto de comover-se entre lágrimas e júbilos. E o legionário se acerca dele, dá-lhe um bufetão na face e pergunta na voracidade da raiva: tu deve estar louco, por que sorris? Tipo assim, você não está vendo que você está acorrentado, que vai ser levado à morte? Por que você está sorrindo, emocionado? E ele diz: eu sorrio de tanta beleza que meus olhos descortinam. Sorrio porque chego a Roma e vejo uma cidade imponente. Sorrio ao olhar o casario de mármore, as estátuas que rutilam ao sol, as águas prateadas do Tibre que circundam como um alaúde as montanhas. Sorrir. O soldado não consegue entender e fala para ele: mas tu vais morrer. Ainda essa semana tu irás pelo fosso subterrâneo para a arena do circo, onde o teu corpo será despedaçado pelas feras da Dalmácia. Como pode sorrir se tu vai morrer? Aí ele responde: é exatamente por isso que eu sorrio. E pela tela da memória passam-se as cenas da remota Galileia. Aquele mar de 200 metros, né, abaixo do nível do Mediterrâneo, a Galileia das colinas, dos miosotes azuis. E aí ele vai falando da brisa, né, do mês de Nissan. Ainda sem compreender o sorriso do prisioneiro naquela hora tão imprópria,
visto que estava para ser devorado, né, pelas feras, eles eram colocados no circo, né? Então ali se soltavam os leões, as feras, para que eles eram mortos ali naquela bocanhada, naquela patada. Então o soldado insiste na pergunta: mas por que sorris? E Inácio responde, com incontida alegria invadir-lhe os mais íntimos refolhos da alma: eu sorri de felicidade, porque agora eu posso ter uma dimensão do amor de Deus. Por quê? Se para vós que sois adúlteros, corrompidos, abutres que voais sobre o cadáver das gerações vencidas, se para vós que sois criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica, o que Ele não oferecerá a Ele para os que lhe são fiéis? Se a vós dá uma cidade opulenta e de prazeres, o que nos dará a nós outros que lhe estamos dando a nossa vida? Eu sorrio de gáudio, né, de alegria, antecipadamente, e já anelo, né, para que o sofrimento venha já, a fim de que ele me leve. A morte, né, ele queria, porque se aquela cidade é dada para os ímpios, imagina o que espera para os eleitos. Inácio então foi levado ao subterrâneo, onde encontrou os amigos. E ali ele se recordou de Jesus, falou com todos durante várias horas a respeito do reino dos céus. E passou-se uma semana, quando milhares de espectadores lotaram lá o circo máximo. E a arena ovalada se repletava de feras da Núbia, da Dalmácia, que não foram alimentadas por uma semana. Deixaram os animais, né, sem alimento, e sobre as quais se atiravam postas de carne sanguentada, cheias de vida, para lhes espicaçar o paladar. E naquele momento, os cristãos foram lançados aos animais, que despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciãos, homens, mulheres e crianças, também estoicos, que não se intimidavam diante da morte. Que coragem é essa, né? Que fé, né? E nesse momento Inácio está ali, aguardando o momento de uma patada no seu tórax, né? Para que destruísse logo seus ossos e músculos. Só que nenhuma fera lhe vem arrebentar o corpo. E aí conta a querida benfeitora Joana de Ângeles que naquele momento em que as feras já estavam saciadas, refugava os cadáveres. E ele, na arena ensanguentado, ele era o único que continuava vivo. Então ele ajoelhou-se, humilhado, e perguntou: por quê? Por que fui poupado? Ser poupado é morte em vida. Por que eu não tive a honra de morrer? Imagina, todos ali mortos, menos ele. Então apareceu-lhe um anjo, um ser espiritual que o contemplou entre lágrimas de amor e respondeu: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só arremetida é um testemunho pequeno para ti. Tu que tanto amas Jesus, mereces algo mais penoso e magoador. Mais penoso e magoador. Sabe o que é? Tu viverás. Morrer no momento leva-te ao paroxismo da abnegação. Mas viver entre pessoas que não te compreendam, porfiar, né, insistir, quando os outros desconfiarão de ti, estar firme no ideal, no momento da dificuldade, eis o holocausto maior. O Mestre deseja que vivas
para que a sua mensagem saia da tua boca, e experimentes o escárnio sem delinquir, experimentes a perseguição continuada sem desanimar, porque esta é uma morte rápida demais para os que são bons e fiéis. Inácio saiu da arena e os companheiros supuseram que ele houvera abjurado. A calúnia sórdida, a intriga e a maledicência semearam na comunidade primitiva que ele teve a vida poupada porque prestara sacrifício aos deuses. Quer dizer, ele deve ter lá junto com os pagãos feito algum sacrifício. Inácio nunca se defendeu, porque quem ama Jesus não tem tempo a perder com defesas inoportunas. Ele jamais se justificou, porque deveria prestar contas ao seu rei e não aos seus súditos. Vamos ler essa parte de novo? Ele jamais se justificou, porque deveria prestar contas ao seu rei, não aos súditos e escravos, como escravo e súdito era ele. Não disse uma palavra, até que os anos, dobrando-se uns sobre os outros, demonstraram a grandeza desse discípulo eleito, que passou a ser o protótipo do verdadeiro cristão, o modelo daquele servidor primitivo de Jesus, elevando-se à categoria de bem-aventurado por seu testemunho de amor. Inácio de Antioquia é bem aquele discípulo verdadeiro do Cristo, que vive a caridade em toda a plenitude, tal como entendia Jesus. Benevolência para com todos e indulgência para imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Então, quando a gente fala, né, morrer, às vezes a gente pensa assim, que eu morra logo, né, que isso acabe. O pior que pode acontecer é morrer. E ele fala, não. Tem algo mais penoso e magoador. Viver. Tu viverás entre pessoas que não te compreendam. Insistirás enquanto outros desconfiarão de ti. Estarás firme no ideal no momento das dificuldades. Eis o holocausto maior. Então o maior holocausto que podemos prestar é a nossa vida, de acordo com os mandamentos cristãos. Caridade para com todos. Perdão a todos aqueles que nos ofendem e caluniam. E amar a todos, indistintamente e incondicionadamente, como Jesus assim nos ensinou. Que possamos então prestar esse maior holocausto durante toda a nossa vida. Essa é a verdadeira prece, é o verdadeiro oferecimento que o cristão faz de sacrifício. O cristão não oferece coisas materiais, ele oferece de si mesmo, do seu coração, da sua alma sendo renovada. Muita paz, muita coragem, exemplo não nos faltam, força e fé. Estejamos prontos para as feras de cada dia que chegarem, que não irão nos abater de uma vez só, serão aos poucos, e assim nós viveremos, mas com a certeza do reino de Deus em nossas vidas. Graças a Deus.